Amém. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 12. Mateus 7, de 1 a 12, está na página 7 do Novo Testamento, nas Bíblias que estão aí nos bancos. Mateus 7, de 1 a 12. Amém? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis sentar e ouçamos mais um hino. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me laçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o eu quero recomeçar. Ah,
Amém. O tema da nossa meditação desta manhã diz respeito a alguns princípios bíblicos que contribuem para que nós possamos manter boas relações. As relações humanas são a essência da nossa caminhada na Terra. Em primeiro lugar, porque somos semelhantes. Por mais diferenciado e diferente que você se julgue, você é um ser humano como todos os demais. Você tem virtudes, você tem defeitos. Você deveria prestar reverência ao único Deus, o Deus verdadeiro. Enfim. E finalmente nós somos enviados a levar Cristo e o conhecimento dele às outras pessoas que ainda não o conhecem. Porque essa é a única forma de obter de Cristo a salvação. É crer nele. E utilizando essa passagem de Mateus 7, de 1 a 12, uma passagem que ensina, entre outros princípios, como se dar bem com os outros. Dela, nós queremos extrair seis princípios para que possamos manter boas relações, bons relacionamentos. Para começo de conversa, nós extraímos desses versículos o princípio essencial número 1 para nos dar bem com os outros. E esse princípio essencial número 1 é parar de julgar o próximo. Estabelecendo esse princípio, Jesus estava condenando pelo menos 5 práticas que são muito comuns entre os homens, entre aqueles que não o conhecem, que não andam segundo o Espírito Santo de Deus. A primeira dessa prática condenada por Jesus é deixar que a nossa formação, nossos preconceitos, nossas preferências influenciem o nosso julgamento a respeito do que quer que seja. Fazer isso é adotar como regra de julgamento uma conduta tendenciosa. E o que é tendencioso não é justo. Julgar deve percorrer o caminho da justiça. A segunda prática que Cristo condena é a de formular julgamentos precipitados, sem uma análise mais cuidadosa e sem um conhecimento mais cuidadoso das circunstâncias. Sem conhecer todos os fatos e circunstâncias que aquilo que estamos julgando envolve. A terceira conduta condenável, segundo Cristo, é tentar emitir julgamento sobre os motivos íntimos da outra pessoa. E a razão é simples.
nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não temos o conhecimento do íntimo da pessoa a quem estamos julgando. E por essa razão, nós não temos nenhuma condição de avaliar intenções naquilo que estamos julgando. A quarta prática condenável é atribuir sempre a pior interpretação ao que a pessoa fez, em vez de pensar o melhor a respeito dela. Quinto lugar, é ser severo, amargo, hipercrítico ao julgar, ao invés de temperar nossos julgamentos com graça, misericórdia e amor, porque é assim que nós somos julgados por Deus. E nós, mesmo sem condição alguma de julgar, normalmente excluímos do nosso julgamento a graça, a misericórdia e o amor, que são coisas essenciais para que se promova a justiça. Essas falhas são universais. Pense um pouco. É provável que você conheça alguém que seja culpado de cada uma delas, ou pelo menos de algumas delas. Não é mesmo? Amém? Pois bem, eu acabo de fazer essa pergunta a você e eu tenho que me desculpar. Se veio à sua mente o nome de alguém, você acaba de julgar dessa forma uma pessoa. Porque todos nós temos falhas, todos nós erramos, todos nós somos conduzidos pelo espírito de erro que há em nós. A nossa natureza carnal que está viva, o nosso homem, o velho homem, está vivo, ele é tendente ao erro. E você pode imaginar de se defender dizendo, mas eu sou mais reto, mais justo, mais correto do que fulano, beltrano, ciclano, mas o seu padrão não é esse. O seu padrão é Cristo. Ele é o varão perfeito. E é para ele que nós devemos caminhar. Como dizia Paulo, esquecendo do que para trás ficou, sigo para o alto na direção do alvo, que é Jesus Cristo. Na melhor das hipóteses, o que eu fiz com você foi aplicar Mateus 7, de 1 a 12, 1 e 2, em alguém que não é você mesmo e que, portanto, você não conhece o suficiente. Mas eu fiz isso intencionalmente para introduzir o segundo princípio de nos dar bem com os outros. O primeiro é parar de julgar. E o segundo é fazer primeiramente as mudanças necessárias em nossas próprias vidas. Quando é hora de mudar, sempre preferimos olhar para os outros ao invés de olhar para nós mesmos. Jesus entendia isso. Por isso ele disse,
Porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, disse Cristo. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus queria que entendêssemos que é ridículo tentar ser juiz quando podemos estar num estado pior do que aquele a quem estamos julgando. Podemos ter falhas muito piores do que aquelas que estamos examinando. Lembre-se, as suas falhas não são aquelas que você comete apenas com o próximo. É principalmente aquela sua falha que atenta contra a santidade de Deus. Aquela sua falha que despreza o amor de Deus. Aquela sua falha que, apesar do sacrifício que Cristo fez por mim e por você, você resolve desconsiderar. Cristo, naquela ocasião, pensava claramente na hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Mas o fato é que as verdades dessa passagem nos acusam até hoje do mesmo modo. O que Cristo argumentou tem validade para conosco. Como é fácil ver a falta dos outros e, ao mesmo tempo, ignorar as nossas próprias. E nós as temos. Certamente você se lembra da história do rei Davi. Davi cometeu o adultério com Batseba. E quando ela engravidou, ele tentou trazer de volta do campo de batalha o seu marido, Urias, amigo de Davi. E quando Urias se recusou a deitar-se com Batseba, por ética, por solidariedade com os irmãos que estavam na batalha, e ele então não pôde simular que Batseba estava grávida de Urias, ele manda que Urias fosse morto no campo de batalha. Que ele fosse exposto à mais difícil frente da guerra. E assim, Urias foi morto e Davi pôde casar-se com a viúva dele. Mas o profeta Natã recebeu a revelação de tudo o que havia acontecido. E ele conta a Davi a história de um homem rico, com muitas ovelhas, que resolveu dar um banquete aos seus amigos, e para isso ele matou a única ovelhinha de um pobre servo. Ao ouvir essa história, Davi já estava pronto para mandar enforcar o ofensor, aquele que matou a ovelhinha do pobre. Quando então Natã disse: tu és esse homem. E Davi percebeu que o que ele estava fazendo, o que ele havia feito, era a mesma coisa que aquele homem rico daquela história que Natã contou havia feito. E ele então reconhece e cai em si.
se arrepende e pede perdão a Deus por isso. Aliás, era por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi nunca tentou esconder o seu pecado, o seu erro, exceto naquela ocasião. Mas ele imediatamente cai em si e se arrepende, verdadeiramente se arrepende. E Deus o perdoa. Davi, após ouvir o que disse o profeta Natã, estava pronto para olhar de frente o seu pecado e se arrepender. No que se refere a dar-se bem com os outros, Jesus quer que primeiramente examinemos a nós mesmos para identificar quais as mudanças nós mesmos precisamos. A primeira parte do verso 3 acrescenta mais um item à lista das práticas de um espírito julgador condenado por Cristo. Poderíamos acrescentar essa característica bastante predominante à lista dos maus hábitos do espírito julgador. Procurar o pior nas pessoas, ao invés do melhor. Analisar detalhadamente cada palavra e ação na tentativa de encontrar uma falha para criticar. É comum isso, não? E vez por outra nós nos vemos fazendo isso. Era precisamente dessa maneira que os escribas e fariseus tratavam a Jesus, tentando encontrar nele uma razão para a condenação. Esse é um fato da natureza humana caída, deformada pelo pecado, de que nós muitas vezes somos demasiadamente sensíveis às falhas dos outros. Falhas essas que estão presentes em nós e que a gente teima em não reconhecer. Os psicólogos chamam isso de projeção. É projetar para o outro o que vemos em nossas próprias vidas. Além disso, é fato que o nosso pecado geralmente nunca parece tão mal quanto esse mesmo pecado quando visto nas vidas de outros. Bertrand Russell ilustrou isso falando da maneira como nós vemos as situações. Dizia ele: eu sou firme, eles obstinados. Eu reconsiderei. Disseram a Judá que Tamar havia adulterado e estava grávida. Ele estava pronto para matá-la. Isso está lá em Gênesis 38, no verso 24. Mas quando Tamar provou que o próprio Judá, seu sogro, era o pai da criança, porque ele havia deitado com uma prostituta e não reconheceu Tamar, mas era ela. Quando Tamar provou que Judá era o pai daquela criança, a pena de morte foi descartada. Paulo escreveu sobre essa inconsistência
em Romanos 2, de 1 a 3, onde ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Pergunta Paulo. E como Jesus caracterizou aqueles que agem assim? Jesus pronuncia apenas uma palavra. Em Mateus 7, versículo 5, ele disse: hipócritas. Ser hipócrita é fingir possuir uma virtude que não se possui. Jesus diz: tira primeiro a trave do teu olho. É fácil confessar pecado dos outros. Difícil é confessar os nossos próprios pecados. Paulo falou várias vezes a respeito do autoexame. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Está lá em 2 Coríntios 13, verso 5. Em 1 Colossenses 11, 28 a 31, ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Romanos 14, 13 nos permite uma aplicação especial. Por isso, paremos de lançar olhares críticos uns aos outros. Se precisarmos ser críticos, sejamos críticos da nossa própria conduta e não façamos nada que leve um irmão a tropeçar ou cair. Mesmo quando se trata de autoexame, é necessário haver bom senso. Nós não estamos aqui recomendando ter uma obsessão doentia de buscar falhas e debilidades em si mesmo, como se fosse uma espécie de autópsia perpétua. Não. Isso poderia, de forma insistente, contribuir para a queda da nossa autoestima. Mas para nos dar bem com os outros, nossa primeira preocupação deve ser fazer as mudanças necessárias dentro das nossas próprias vidas. Se começarmos por nós mesmos, estaremos menos propensos a julgar mal os outros e mais propensos a sermos justos. No final do versículo 5 está o princípio essencial número 3, para nos dar bem com os outros. Precisamos ajudar os outros com humildade e sensibilidade. Quando realmente amamos uma pessoa e vemos pecado na vida dela, devemos tentar ajudá-la a remover esse pecado. Isso fica claro quando Cristo ordena que cada um tire primeiro a trave do seu olho, porque então verá claramente para tirar o argueiro do olho do irmão. Jesus disse que a nossa primeira prioridade é tratar dos nossos pecados. Mas ele nos encoraja a ajudar um irmão que tenha pecados, desde que primeiro as nossas vidas sejam examinadas e colocadas em ordem. Paulo fala sobre essa necessidade de ajudar a tirar o pecado da vida
do irmão em Gálatas 6, quando ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A ilustração de Jesus também indica a perspectiva que devemos ter quando queremos ajudar. Se eu tivesse um cisco no olho e você se oferecesse para ajudar a tirá-lo, com certeza eu gostaria que você fosse muitíssimo cuidadoso e misericordioso. Sobretudo, eu gostaria que você não fizesse isso com uma trave nos seus olhos. Paulo disse para corrigirmos o irmão com espírito de brandura, de bondade, de mansidão. Todos nós somos pecadores, principalmente na presença de um Deus santo, diante do qual nós vamos comparecer em juízo. Todo mundo precisa espiritualmente de ajuda e por isso nós devemos e somos comissionados a fazer isso, ajudar uns aos outros. Mas Cristo diz que nós devemos prestar essa ajuda com cuidado e compaixão, com amor, com bondade. E passamos ao princípio essencial número 4 para nos darmos bem nas nossas relações com os outros. Precisamos aprender a lidar com as diferenças e dificuldades dos outros. Não há ninguém igual a ninguém. Você é único. Aqui nós chegamos ao versículo dos cães e dos porcos. Esse versículo costuma ser muito mal entendido. Muita gente acha que ele vai contra o espírito de misericórdia e bondade de que havia falado Jesus. Cristo inseriu essa frase visando o equilíbrio, para que não sejamos hipercríticos, mas nem por isso ingênuos. Deus nos deu um senso comum. Ele espera que nós utilizemos esse senso comum ao lidar com as pessoas. Não devemos ser insensíveis e censuradores, mas também não devemos ser crédulos e tolos. Se Jesus tivesse proferido apenas os versos de 1 a 5, ele poderia nos levar a ser vulneráveis, com temor de emitir qualquer julgamento, para não julgarmos erradamente e isso nos penalizar. Mas no verso 6, Jesus demonstra que alguns julgamentos devem ser feitos em relação às pessoas. Ele ilustrou esse fato como uma referência a cães e porcos. Ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Antes de analisarmos o significado das palavras de Cristo, vamos entender qual era a natureza dos cães e dos porcos naqueles dias. Eles eram animais imundos, segundo a lei de Moisés. Quanto aos cães,
Não pense naqueles animaizinhos de estimação mimados, que hoje possuem, que alguns hoje possuem. Naquela época, os cães eram vasculhadores de lixo, eram selvagens e ferozes. Já o porco era a síntese da impureza na mente do judeu. Por conta disso, os porcos na Palestina eram selvagens. Tendo em vista o temperamento de cães e porcos selvagens, nós vamos novamente ao verso 6. Jesus apresentou mais uma cena expondo um absurdo. Primeiro, ele falou de dar aos cães o que é santo. Não há como um cão dar valor ao que é santo ou sagrado. Então Jesus faz referência a lançar ante os porcos as pérolas. Assim como cães não têm a capacidade de valorizar o que é santo, os porcos jamais darão valor a pérolas. Assim que descobrissem que as pérolas não são comestíveis, que era tudo que importaria a um porco, talvez quebrando um dente na tentativa de comê-las, os porcos teriam a tendência de se voltar contra aqueles que lhes lançaram as pérolas. Quem é então que são os cães e porcos a que Jesus se referiu? Essa pergunta é respondida fazendo primeiro outra pergunta: o que é santo? E o que são pérolas? Jesus referiu-se ao reino de Deus como a pérola de grande valor. A palavra de Deus é santa. Falamos dela como um tesouro. Por conta disso, cremos que Cristo estava advertindo contra insistir em dar a palavra a pessoas que não valorizam o espiritual, que rejeitam sistematicamente a verdade. Jesus poderia ter em mente os escribas e fariseus que, mesmo ouvindo constantemente Jesus a pregar, recusavam-se a aceitar as suas palavras. Essa é a explicação mais simples da passagem. E ela se harmoniza com outras passagens das Escrituras. Ao enviar os 12 de 2 em 2, Jesus disse aos discípulos que quando fossem rejeitados numa casa, deveriam sacudir o pó das sandálias e sair. Não temos o direito de determinar de antemão se uma pessoa é como um cão ou como um porco, espiritualmente. O amor sempre acredita no melhor e faz o melhor. E nós devemos dar a todos a chance de ouvir o Evangelho, de se deixar tocar pelo Evangelho. Por outro lado, se tentamos todo o tempo ensinar alguém e somos sempre rejeitados, num dado momento, o senso comum nos dirá: pare de atirar pérolas aos porcos e encontre outra pessoa para ensinar. Não vamos esquecer que a minha e a sua escolha não é revogada por Deus,
Deus nos criou tendo a condição de analisar e escolher aquilo que recebemos. E Ele não muda o seu projeto. Mesmo pecadores, temos o direito de recusar a palavra que salva. Para nós também existirão pessoas que são como cães e porcos, a quem nós jamais poderemos ajudar. Eles resistirão a todo o nosso esforço para nos aproximar deles com a palavra que salva. Pense na ternura de Jesus com a mulher que lavou-lhe os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. E com a mulher que foi pega em adultério, com que ternura, com que amor Jesus tratou aquela mulher. Agora coloque isso em contraste com a denúncia sarcástica da dureza de coração dos escribas e fariseus, que está lá em Mateus 23. Várias vezes Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Cristo não disse para bater nos cães ou bater nos porcos. A demonstração é a que está em Romanos 12, 18, e é apropriada. Ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele não nos diz para tentar forçar por ameaças as pessoas que se afastam diante da palavra de salvação. Eles têm o direito a essa escolha. E aí chegamos ao princípio essencial número 5, para nos dar bem com os outros. E esse princípio é: nós precisamos decidir confiar em Deus. Isso nos leva à magnífica passagem sobre o poder da oração nos versículos de 7 a 11. Perceba como esse texto encaixa-se no contexto do assunto que nós estamos tratando. Como se dar bem com as pessoas. Ensina o texto que nós não devemos ter um espírito julgador e que devemos ser misericordiosos e bondosos. Ao mesmo tempo, foi destacado que não devemos ser ingênuos. Precisamos saber quando é hora de sacudir o pó dos pés e seguir adiante. Esses julgamentos não são fáceis, são difíceis de fazer. Como evitar ser severo numa situação em que se deve ser terno e vice-versa? Os versículos de 7 a 11 nos dão a resposta. Precisamos confiar em Deus. É nele que está o poder de mudar alguém. É o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas do pecado. Foi assim com você. Foi assim com você. Não foi um pregador aqui nesse púlpito ou em outro qualquer. Foi o Espírito Santo, num dado momento, você recebeu, que lhe convenceu do pecado. Olha o que diz Paulo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora,
Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Que versículos maravilhosos são esses. Deus assume o compromisso de responder, de ouvir as nossas orações. Assim, como um pai amoroso atende às necessidades e pedidos de seus filhos, Deus nos responde. Essa passagem está relacionada ao nosso tema de várias maneiras. Por exemplo, Deus mostra misericórdia para conosco. E isso nos diz que nós devemos mostrar misericórdia para com os outros. Podemos buscar a Deus para saber como lidar com as nossas necessidades. E nesse caso, a nossa necessidade é saber como lidar com as pessoas. A resposta nos remete ao que está em Tiago 1, no verso 5, na primeira parte. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. O versículo 11 diz que Deus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E o que é realmente bom? São os dons espirituais. Entre eles, podemos destacar um espírito para discernir, para compreender. A capacidade de saber como lidar com todo tipo de pessoa. E assim chegamos ao princípio essencial número 6. Nós precisamos viver segundo a regra de ouro. Esse versículo é o ponto alto do Sermão do Monte, com certeza. Ele é o ponto alto da exposição sobre como se dar bem com as pessoas. A passagem começa com tudo quanto, pois. Isso resume tudo o que foi dito no sermão a respeito das relações humanas, seja com irmãos, seja com amigos, seja com adversários ou com inimigos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É provável que seja a afirmação de Jesus mais conhecida. Quase todo mundo admira essas palavras, até quem não vive segundo esse preceito admira o princípio. Essa afirmação vem no final, porque resume tudo o que veio antes. Mas também está aqui porque estabelece um princípio para orientar as situações que surgirem nos nossos relacionamentos. Jesus disse: aqui está como lidar com qualquer crise. Pergunte-se: e se a situação fosse ao contrário? Como eu gostaria de ser tratado? Daí, trate a pessoa dessa maneira. Como isso é simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. Dar ao outro aquilo que nós queremos. Agir com ele como nós queremos que ele haja conosco. Se nós fizéssemos sempre assim, dá para imaginar como o mundo seria se todas as relações fossem fundamentadas nesse princípio, nessa base. Como seria se os negócios fossem feitos dessa maneira? Como seria se as pessoas nos lares, nas escolas, em todas as nações e em todas as congregações, tratassem o outro como gostariam de ser tratados? Mateus 7,12 pressupõe que quando nos colocamos no lugar do outro, somos bons o bastante para não querer nada de mal e sábios o bastante para não querer algo insensato.
Todos nós queremos ser tratados com cordialidade e compaixão. Por isso, precisamos aprender a tratar os outros dessa maneira. Gostamos de ser valorizados. Por isso, devemos expressar apreciação pelos outros. Queremos que os outros pensem o melhor a nosso respeito, que interprete da melhor maneira o que fazemos. Por isso, devemos agir da mesma forma para com eles. Você pode aumentar a lista. Queremos que os outros tentem nos entender, que cubram nossos erros com bondade e misericórdia, que nos perdoem. Por isso, precisamos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Será que eu vivo segundo os princípios que acabamos de estudar? E você? É importante aprender a se dar bem com as pessoas. Você não tratou os outros bem como deveria no passado? Nem eu. Nem eu. Mas não é maravilhoso saber que Deus, por meio da sua graça, nos perdoa essas deficiências se nos arrependermos e nos apoiará com sua sabedoria se decidirmos ser melhores no futuro? Não é maravilhoso isso? A primeira ideia que destacamos hoje foi que precisamos nos preocupar primeiro com as mudanças necessárias em nossas próprias vidas. Está na hora, então, de começar a fazer um autoexame. E eu quero convidar você a uma oração para começar a fazer isso. Eleve seu pensamento, abra seu coração para concordar com a nossa oração. Meu Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome. Queremos reconhecer, Senhor, a nossa grande dificuldade de julgar nossos próprios erros e nossas próprias falhas. Mas ainda, queremos reconhecer que sabemos que só com a confissão e o arrependimento, que significa um desejo de mudança de atitude, nós podemos receber de Ti o perdão que nos purifica e nos santifica. Ensina-nos a considerar o modo como queremos ser tratados, quando estivermos tratando aos que conosco se relacionam. Queremos edificar em nós o Teu critério de justiça, cheio de graça, de misericórdia e de amor. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, rogamos e esperamos confiantes a Tua providência, o Teu socorro. Amém e amém. E que Deus tenha misericórdia de nós.